Escolhi a Tamron 28-75mm, essa lente que está me filmando agora, para fotografar e filmar esportes, já que comecei a fazer trabalhos nessa área. Se você estiver procurando uma lente dessa, deixei o link aqui embaixo na descrição. Eu queria uma lente versátil não só para fotografar ou filmar esportes, mas também que eu pudesse usar para a produção de conteúdos aqui no canal. Por isso eu optei por essa lente ao invés de uma tradicional 70-200 que é mais utilizada em esportes. No meu caso, como eu uso a Sony a6700, que é uma câmera com sensor cropado, a lente 70-200 iria ser equivalente a uma 105-300mm, o que ia me restringir muito a utilizar essa lente só para esportes. Como eu estou filmando e fotografando somente corridas de rua, ciclismo, vôlei de praia, futevôlei, beach tênis, eu consigo me aproximar o suficiente para capturar imagens sem problemas. Além disso, eu utilizo o recurso da câmera Sony, que é o Clear Zoom, que é um tipo de zoom que dá uma perda mínima de qualidade, diferente do zoom puramente digital. Então, dependendo da configuração da câmera, eu ganho até 2,8 vezes de zoom, além desse meu zoom óptico que eu tenho na lente. Esse zoom só vai funcionar se eu fotografar arquivos em JPEG ou RIF, e também para vídeos. Ele não está disponível quando você fotografa em RAW. Mas para mim isso não é um grande problema, porque quando eu vou fotografar esportes, eu vou fazer um disparo contínuo em alta velocidade. E se eu fizer isso em RAW, em algum momento a A6700 começa a engasgar, começa a travar os disparos. Além do que, em um evento, como uma corrida, por exemplo, eu vou fazer milhares de fotos. E o arquivo RAW vai ser muito pesado, ele vai encher rapidamente um cartão. Dessa forma, na maioria das vezes eu fotografo em RIF, que é um arquivo com profundidade de cor de 10 bits e que eu não tenho esse problema da câmera de engasgar com o disparo contínuo. Também dá um arquivo até menor que o JPEG. Só dá uma pesadinha a mais na hora de editar no computador. Embora o Clear Zoom ele desative o rastreamento de olho no foco, eu não tenho grandes problemas, porque geralmente eu vou centralizar o atleta no enquadramento e eu vou preencher com o atleta grande parte desse quadro. Então dessa forma eu ainda consigo fazer um foco gravado. Eu configurei para ativar esse recurso o botão dedicado que tem nessa lente, já que é um recurso que eu utilizo com bastante frequência. Esse botão pode ser configurado com alguma função da sua preferência. Você pode, por exemplo, configurar esse botão para mudar entre foco automático e manual, já que essa lente não possui uma chave dedicada para fazer essa mudança. Esse botão facilita bastante para melhorar o seu fluxo de trabalho, e no meu caso ajuda bastante a superar a falta de botões personalizáveis na A6700. Falando um pouco da qualidade de construção, essa lente ela tem um corpo todo de plástico, mas um plástico de boa qualidade. Embora ela tenha menos resistência do que lentes de corpo de metal, por outro lado, ela vai ter um peso menor também. Ela pesa apenas 540 gramas. O que vai tornar ela excelente para viagens, para usar por longos períodos e também poder usar com gimbals. E apesar de sua distância focal variável, ela não é uma lente muito grande, então ela será fácil de transportar. O anel de montagem é de metal, o que aumenta a resistência na parte da lente que precisa sustentar o peso. A lente ainda conta com 2 anéis revestidos de borracha, um maior para controlar o zoom e outro menor onde você vai fazer a regulagem do foco manual. Ambos são confortáveis e fáceis de usar, mas com firmeza suficiente para você manter um controle preciso. Outro ponto interessante é a entrada USB-C no corpo da lente, que permite atualizar o firmware sem utilizar docks externas. O único problema é que essa entrada não vem com nenhuma tampinha, o que pode expor a lente à sujeira. Resolvi isso temporariamente cobrindo a entrada com um pedaço de fita isolante, mas pretendo procurar uma tampinha para comprar, já que eu irei utilizar essa lente muito em ambientes externos, muitas vezes em áreas com poeira. A entrada USB-C também é utilizada para configurar o botão personalizável através de um aplicativo próprio da Tamron. A lente possui na frente rosca para filtros de 67mm. E na parte de trás conta com uma borracha de vedação, o que é ótimo para garantir que câmeras com proteção a respingos e poeiras fiquem seguras, evitando danos do sensor, já que ali não vai ser uma entrada para esses agentes, poeira ou água.
Essa é uma lente criada para câmeras full frame com versões para a Sony e para a Nikon. Mais para frente eu iria explicar por que eu adquiri uma câmera criada para um sensor full frame e estou usando em uma câmera APS-C, como é essa minha A6700. Ela é uma lente muito versátil, ótima para usar em eventos, fotografia de rua, para esportes, que é o objetivo que eu comprei para utilizar, retratos e até mesmo fotografia de paisagens. A única ressalva fica por conta do flare, quando você aponta a lente diretamente para o sol. Como eu gravei esse vídeo em dias de chuva e também em dias que teve muita fumaça, eu não consegui fazer imagens para demonstrar. Mas se você não gosta de flare, use o parasol que acompanha a lente, que vai reduzir esse efeito em algumas situações. Mas pelo menos o contraste não será muito afetado a você filmar contra a luz. Ela não vai perder drasticamente o contraste nessas condições. Para vídeos eu gostei muito, mas muito dessa lente, especialmente por manter a abertura em todas as distâncias focais. Isso significa que ao aplicar o zoom, a claridade vai se manter conforme for configurada na câmera, o que é essencial para gravar um vídeo de qualidade com lentes zoom. Aquela variação de vídeo mais claro quando começa o zoom ficando mais escuro deixa o vídeo com aspecto bastante amador. Ela tem um pouco de foco respiratório quando você muda o foco de um assunto para o outro, o que vai fazer o fundo parecer se mover um pouco, mas é um efeito bem controlado e não irá comprometer a gravação. O foco é rápido e silencioso, ótimo para gravar com microfones acoplados em cima da câmera. A nitidez é excelente e ela tem um bom contraste, mesmo na abertura máxima e na distância focal de 28 mm. Em 75 mm a imagem vai ficar um pouco mais suave, mas ainda assim bastante nítida. Como eu estou utilizando essa lente numa câmera APS-C, eu estou utilizando só o centro da lente. Dessa forma eu não tenho como dizer para você com precisão como é a perda de nitidez nas bordas, porque toda essa imagem está sendo gerada no centro da lente, então toda a área vai ser muito nítida. E esse é um dos motivos que eu escolhi essa lente full frame para uma APS-C, pois em fotografia de esportes nem sempre eu consigo melhor enquadramento. Às vezes o atleta fica enquadrado um pouco mais para as bordas. Dessa forma, na edição eu consigo reenquadrar sem perder nitidez, fazendo com que eu consiga aproveitar o maior número de imagens. Além disso, se em algum momento eu quiser comprar um corpo full frame, eu já terei uma lente compatível. A aberração cromática é bastante controlada nessa lente. Em poucos momentos você verá franjas roxas ou verdes, e isso em situações bastante desafiadoras, como por exemplo galhos finos de uma árvore filmados ou fotografados contra a luz. Esses efeitos são bastante discretos e bem fáceis de corrigir na edição, então esse é um problema que você não vai precisar se preocupar. Comparada à primeira geração dessa lente, essa segunda traz algumas excelentes melhorias, como o bokeh. Nessa primeira versão, essa lente criava no desfoque de fundo um efeito bastante acentuado de bolha. Agora só percebi esse efeito e de forma bem mais sutil em algumas situações. Veja essa imagem de fotografia que fiz à beira-mar aqui em Florianópolis. Nela você pode ver esse efeito bem leve entre as folhas das árvores. E veja também como é muito sutil, o que para mim é ótimo porque eu não gosto muito desse efeito. Outro destaque é o novo motor de foco, que está mais rápido do que na versão anterior. Além disso, mantém o peso e o tamanho compacto. E o botão personalizável é uma coisa que foi adicionada e é muito útil para o meu fluxo de trabalho. Por esse vídeo era isso. Se não quiser mais perder conteúdos como esse, se inscreva no canal. E se quiser ajudar financeiramente o canal, faça suas compras na Amazon pelo link especial na descrição e ajude o canal sem gastar nada mais por isso naquela compra que você já ia fazer. Valeu, falou, fui!